Eu sou Patrícia Lins, psicanalista, e esse é meu canal no YouTube. Seja muito bem-vindo. Hoje, nós nesse quadro, Pais, Mães, Filhos, Como Lidar, vamos falar sobre um tema bastante atual, homeschooling, educação formal, domiciliar. O que a psicanálise tem a nos dizer sobre isso? Será interessante? Será importante? Trará algum benefício ou malefício? Como é que ficam as relações entre pais e filhos? Há alguma modificação ou nada muda? A dinâmica familiar se altera? Então vamos pensar juntos sobre tudo isso hoje. O homeschooling é uma modalidade educacional em que pais assumem a responsabilidade pelo ensino dos filhos, e isso gera um grande debate em círculos de pedagogia, psicopedagogia, psicologia e também sobre a psicanálise. Pense que a figura dos pais, agora além das responsabilidades, dos limites, de cobrar, né, as responsabilidades, aquelas exigências, né, das tarefas dos filhos, agora também tem uma outra figura, né, de autoridade, como se fosse um acúmulo de funções pelos pais, com respeito à figura do professor, aquele que transmite conhecimentos. Mas se a gente for imaginar, mesmo fora da educação formal, os pais já tinham essa função, né, de transmissão do conhecimento através dos seus atos, das suas palavras, das suas práticas, pelo exemplo, como a gente diz. A educação formal, a instrução formal, melhor dizendo, sendo o papel da escola, os pais têm o papel da educação mais basilar, de ensinar valores como respeito, né, como pontualidade, honestidade, sinceridade, né? E agora, como é que fica com esse papel também da instrução formal? Só que nem tudo que eu estou dizendo deve ser aceitado tacitamente por vocês. Por exemplo, eu disse que o papel da instrução formal é fazer uma transmissão do conhecimento. Será que é isso mesmo, o papel da instrução formal? Como é que estão hoje apresentadas as perspectivas da escola na vida dos nossos filhos? Será que aquela figura do professor que é todo saber, né, que é esse sujeito suposto saber, que vai transmitir os conhecimentos para os nossos filhos, ou os nossos filhos estão colocados no centro do foco de aprendizagem e participam, a partir de agora, desse processo de aprendizagem como protagonistas desse desenvolvimento? Será que na família a gente consegue utilizar isso? O filho como protagonista do seu processo de desenvolvimento, de ensino-aprendizagem? Os pais deveriam se formar em pedagogia, em psicopedagogia, né? Os pais deveriam se especializar nessas matérias, ou basta o conhecimento básico que possuem, com alguma revisão, como em geral a gente faz, para poder acompanhar os filhos nos estudos? Veja que a questão suscita diversas reflexões, né? Então, de uma forma básica, a maioria das pessoas sabe que os pais exercem uma grande influência na formação do indivíduo, do sujeito, né? E essa influência é tamanha a ponto da relação que o filho, que a criança estabelece com os seus pais, servir de modelo, de base para a transferência desse molde para as relações que ele vai estabelecer mais tarde, com a constituição da sua própria família, no trabalho, né, e em outros círculos. E essa educação ministrada em casa, não estou falando ainda da instrução formal, estou falando da educação ministrada em casa, dos valores transferidos aos filhos, né, durante a infância, também pode ter e, inevitavelmente, terão efeitos no comportamento e nos desejos quando eles chegarem à fase adulta. Então, certas crenças, certos padrões de comportamento complexos que podem ser reforçados por coisas que os pais disseram e foram repetindo ao longo de muito tempo, trabalhando de forma insistente para a construção e a formação de um psiquismo que teve influência dessa dinâmica familiar, desse ambiente cultural onde vivemos. Do mesmo modo, a escola também tem um papel fundamental para a formação do ser humano. A psicanálise defende isso. Nós somos um complexo humano que funcionamos de forma dinamicamente diferente a depender da circunstância e do contexto cultural onde a gente está.
A gente não pode esperar que um menino brasileiro, né, criado aqui com tanta diversidade, com tanta abertura, liberdade de expressão, no Estado laico, que ele pode, pelo menos teoricamente, a gente sabe da intolerância religiosa, né? Mas no Estado laico ele pode professar sua fé sem nenhuma determinação do governo. É diferente da experiência de um menino nascido no Oriente Médio, imerso a um caldo de cultura bastante hostil e agressivo sob esse ponto de vista, né? Embora tenha outras particularidades. Aqui a gente não está querendo dar nenhum juízo de valor sobre esse fato, mas dizer que o contexto cultural é diferente e que isso influencia na formação subjetiva. Do mesmo modo, os valores familiares e os valores aprendidos na escola, a vida em sociedade, porque a escola é também essa célula social, né, em que a criança vai conviver com outras famílias, com crianças pertencentes a outros contextos culturais. E ela vai começar a distinguir. Mas isso meus pais não fazem, né? A relação que o meu amiguinho tem com os pais é diferente da minha. Meus pais são mais superprotetores, coartam mais a minha liberdade. O amiguinho pode fazer e eu não posso. O amiguinho pode comer a sobremesa antes do almoço e a mãe não briga. Muitas vezes porque a mãe está super atarefada e acabou negligenciando isso. A minha mãe já é mais atenta, porque a mãe do meu amiguinho trabalha, a minha mãe fica em casa comigo o dia todo, então é diferente, né? Ela me dá mais atenção, ela brinca comigo, ela participa mais do meu processo de desenvolvimento. A mãe do meu amiguinho é diferente, participa de um modo mais pontual, porém tem uma qualidade melhor. Vou começar a comparar as primeiras descobertas da sexualidade e aí a troca desse conhecimento desses grupos que se formam nos contextos escolares. A representatividade que os professores têm na vida das crianças. Às vezes não tem a presença dos pais, são aquelas crianças, né, órfãs de pais vivos, e na escola conseguem ter esse afeto por primeira vez na figura de um professor, que é todo saber, em quem ela confia, a quem ela quer agradar, a quem ela admira, a quem ela ama também, de algum modo, porque ama o saber, né? E quantos casos de professores que se tornam para essas crianças os confidentes, os acolhedores, aqueles que vão indicar novos livros para que possa essa criança ter outras saídas. Às vezes uma criança sem expressão subjetiva em casa, na escola se transforma, porque tem liberdade de falar, de ser ouvida, de trocar ideias, se sente importante e representativo. Ah, mas na escola me entendem, em casa eu não tenho voz. Então, a escola é fundamental para que a criança, o adolescente, né, possa descobrir para onde é que aponta o meu desejo, independente do desejo que foi imposto pelos meus pais no ambiente familiar, independente do que os meus pais querem que eu faça, né? Querem que eu siga a carreira que eles planejaram para mim, o futuro que eles já forjaram para mim. Eu me descubro em contato com o outro. E na escola tem uma grande diversidade de pequenos universos em cada figura que eu encontro. É onde, em geral, surge o primeiro amor, né? Gostar daquele menino, e aí forma um grupinho de meninos ou de meninas, né? E aí troca confidências. Então a escola é fundamental no processo em que a gente vai se tornando sujeito. Aí se eu falo do homeschooling, que eu trago a escola para casa, como é que fica essa troca? Aí alguém poderá dizer, mas tranquilo isso aí, Patrícia, porque eu moro, por exemplo, num condomínio que tem muitas casas ou muitos apartamentos e tem muita área livre e a gente formou assim um mini gueto. Isso ocorre com muita frequência, principalmente em condomínios que têm um poder aquisitivo mais elevado, né? Tem ali dentro um mini gueto. Dentro do condomínio tem shopping, farmácia, supermercado, delicatessen, né? Quadra de esportes, piscina, área de lazer, né? Formas de entretenimento, para você, assim, a arquitetura urbana, né, do século XXI também faculta isso, para você se resolver dentro da sua bolha, para
meio que sugar você, abduzir você para aquela bolha específica de pessoas que são os meus iguais. Por quê? Porque pagam a mesma parcela de condomínio que eu pago, estão ali respirando aquele mesmo ar que eu respiro, né? Tem uma casa que é parecida com a estrutura da casa que eu tenho, né? Essa moldura, né? Esse modelo de casas meio encaixotadas, meio padronizadas, meio iguaizinhas, né? Mora ali no prédio vizinho do meu, então faz parte daquele gueto, daquele conhecido, daquele confortável, que é bem diferente da vida lá fora, com todos os seus imprevistos, com todas as suas imprecisões, com todas as suas frustrações, com todas as suas impermanências. É saudável isso? Mesmo com tanta gente nesse condomínio e conhecer esses mesmos universos particulares, eu estou ali cerceada, como se fosse uma prisão. Quem ia gostar dessa discussão é Foucault, com a visão de que escolas e outras instituições lembram bem um presídio, né, sendo ali observado. Então, meu pai está vendo da janela todos os mínimos movimentos. Tem CFTV aqui, então eu estou sendo monitorado. Na escola, está a cargo e nas mãos de terceiros, que eu não sei de onde vêm, não sei o que fazem, quais são os seus hábitos. E, ao mesmo tempo, mesmo não sabendo dos hábitos e da vida, né, daqueles que são os cuidadores dos nossos filhos, lá na escola, isso facultaria uma aproximação lar-escola. E aí, como no homeschooling, como a escola veio para dentro de casa, não precisa de aproximação, está fundido. Estar fundido é bom? Bom para quem? Então, a escola apresenta para a criança que existe outra lei, diferente da lei da família. Ela apresenta uma realidade que não é aquela que está encarnada no pai, na mãe, no avô, na avó, nos tios, nos primos, né, na madrinha. Na escola tem um movimento meio de abstração, em que eu vou simbolizando a lei, introjetando a lei, que é fundamental para a vida em sociedade, para o raciocínio moral. Como eu funciono em relações não consanguíneas. A escola vai passar a ideia que essa lei se aplica a todos, a figura do uniforme. Traz um pouco disso, né? Todos somos iguais, todos vestimos uma farda, todos vestimos uma mesma roupa que nos caracteriza, que dá uma ideia de unidade, a gente faz parte desse grupo aqui, mesmo sendo completamente diferente um do outro, nossos corpos são diferentes, nossos cabelos são diferentes, tons de pele diferentes, mas aqui a gente faz parte dessa grande equipe, desse grande time, a gente está sempre do mesmo lado. E quando eu chego em casa, eu tiro a farda, eu tiro esse uniforme, eu tiro aquilo que me dá unidade. Eu sinto a unidade de um outro modo, pelo laço afetivo ou não, ou sinto uma ruptura. Então a escola também pode ser uma ferramenta para que a criança sinta essa unidade e se sinta parte desse corpo social. É a primeira forma, talvez, de imersão nesse laço social, que é diferente daquilo que está no lar. Então faz a criança entender que ela não é insubstituível nas relações, né? Que ela é especial, é diferenciada, tem uma subjetividade toda particular, toda singular, mas o outro merece ser respeitado, digno, coisa que às vezes a família, ao invés de reforçar, né, de falar sobre a dignidade humana, da importância e da relevância de toda criatura humana para o corpo social e para a vida, reforça o fato de, para os meus tudo, para os de fora nada. Então a escola é o contraponto. Um contraponto muitas vezes necessário. É a descoberta que eu pertenço a esse grupo, mas eu posso fazer parte de outro, sem me destituir. E eu estou formando a minha identidade exatamente por conta dessas trocas e dessa fluidez e dessa facilidade de permeabilidade. Né? Então o espaço da escola é um espaço impessoal. É algo que aonde eu vou sendo inserida, onde eu vou aprendendo a perguntar, onde eu tenho regras para cumprir, pessoas a respeitar, que estão além das pessoas dos meus pais,
que mais tarde podem representar a figura do meu representante, né, político, do meu chefe, né, de outras figuras de autoridade. A escola se caracteriza por não dar todas as respostas, mas criar um espaço para que eu possa elaborar as respostas para as minhas perguntas e facultar as minhas escolhas, fora do olhar dos pais. Aí, no homeschooling, o que acontece? O desejo dos pais é todo, se impõe. E mesmo com todo o esforço de governo, dos pais, para tentar fazer isso de um modo construtivo, como psicanalista eu tenho uma ideia bem pessimista em relação ao homeschooling, né? Existem até projetos, eu não sei se está em tramitação, se já está em vigor, né? Um projeto em que a família vai seguir preceitos específicos, né? Pedagógicos, didáticos, os estudantes vão passar por uma série de conteúdos e provas, para que eles estejam em nível equilibrado em relação aos outros estudantes, para mais tarde concorrerem a um vestibular. Mas tudo isso, sob o ponto de vista pedagógico, psicopedagógico, que respeito muito, tem muito amor à educação, é excelente. E sob o ponto de vista psicológico, da força que os pais exercem sobre os filhos. Então a gente às vezes tem uma ideia que a função da escola é só passar conteúdo. Se fosse só passar conteúdo, você pega a quantidade de livros, né, com conteúdo específico para ser ministrado aos alunos e passa para o aluno e deixa ele se virar com um professor particular. Daí a ideia do homeschooling. Mas a escola não é só preparação cognitiva de conhecimento teórico e prático, eventualmente, para o mercado de trabalho. É um universo de experiência. A escola é um laboratório de experiências, fora de casa. Então, à medida que os conflitos vão acontecendo na escola, né? Amiguinho pega a cadeira e joga em cima de você, o que você vai fazer? Aí que você vai ver essa agressividade inata, como defende a psicanálise, agir. Aí que você vai perceber o que é isso. Na minha casa eu não tenho isso. E aí toda aquela coisa de recriminação, advertência, e isso não pode, esse é o limite, você não pode reagir desse jeito, e tem que ser ouvido, vamos fazer uma cariação, deem as mãos, voltem a ser amigos. A oportunidade de mediar soluções para conflitos também se dá na escola. E aí como é que a gente poderia prevenir, por exemplo, as famílias que se arrogam, né? Ter mais qualidade pedagógica, mais virtude do que aquilo que é oferecido na escola. Talvez a gente, na psicanálise, chamasse isso de narcisismo. A escola vai além da aquisição do saber. É uma experiência social, uma experiência política, uma relação com outras raças, né, com outras sexualidades, com outros gêneros, é onde a gente encontra, talvez, né, o primeiro paquera, né, como a gente dizia no meu tempo, onde a gente se encanta por pessoas, né? A gente cria e reformula ideais éticos, né? Então, tudo isso são coisas que a gente precisa pensar. Aí a gente pode pensar no contexto da pandemia, em que as crianças estão em casa. E aí, Patrícia? Você está falando tanta coisa do homeschooling, né? Colocando tantos defeitos, tantas objeções, e agora na pandemia, não é um homeschooling? Pessoal em casa? Não. A figura da escola ainda existe, né? Tudo bem que o ensino está em casa, né, à distância, por conta dessas determinações sanitárias, né, decisões governamentais também. E agora está se passando para um retorno, né, paulatino, a possibilidade de fazer aulas híbridas. Algumas crianças já estão voltando para fazer essa alternância, né? Uma semana em casa, uma semana na escola, mas a figura da escola existe. E esse retorno é um segundo problema, porque algumas pessoas terão dificuldade de voltar, vão estar com medo, encontrar o outro já não vai ter aquele prazer de antes, porque tem máscara, tem que dar afastamento, tem que colocar álcool em gel, a hora do lanche já não é tão mais divertida como antes, porque tem que ser em sala, eu tenho que ficar separada dos meus amigos. Então tem um certo recuo no contato social, tem os laços de amizade para resgatar e refazer. Muitas crianças nem falam com seus amigos nesse período de pandemia.
não tenho o que falar. É tudo a mesma coisa. Tá todo mundo em casa, um saco, não pode brincar, não pode sair, não pode ir pro shopping, não pode combinar um rolê, né? Então, vai ter uma fase de retorno em que a gente vai precisar resgatar e se adaptar e elaborar todas essas mudanças, né? Muitos alunos mudaram de escola, tem luto por alguns professores, funcionários, avós, né? Ou outros parentes da própria família, então é um ajuste de contas, né? A escola não vai poder simplesmente seguir de onde parou, também vai precisar se reinventar, né? Então, isso também tem que ser levado em conta. Então, meus amigos, mais ou menos essa a reflexão que nós tivemos para hoje. Esse é o quadro Pais, Mães, Filhos, Como Lidar. E hoje nós falamos sobre o homeschooling, a educação formal domiciliar e todas as objeções que, com base na psicanálise, a gente pôde trazer. Um grande abraço a todos. Eu sou Patrícia Lins, psicanalista. Te vejo na próxima.